analisando a vida de Paulo com relação ao seu temperamento. Vimos a vida de Pedro e agora nós vamos começar a estudar a vida de Paulo quanto ao seu temperamento, como Deus trabalhou na vida dele, como ele era e como ele terminou a sua carreira. O interessante sobre o apóstolo Paulo é que poucas coisas nós temos dele antes da conversão, mas o que temos dele antes da conversão é um homem rude, né? A gente vê que uma pessoa que era firme naquele que ele acreditava, a ponto de consentir na morte de alguns servos de Deus, porque ele acreditava que ele estava certo naquilo que ele estava falando, né? Por isso a gente está simbolizando o colérico aqui, para quem perdeu a última aula, como fogo, né? Porque o fogo é importante. A gente, com a descoberta do fogo, muitas coisas veio depois disso. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje, né? Que depois que descobriram o fogo, aí descobriu o combustível, que foi o azeite, que fez a lamparina, né? Depois descobriu a eletricidade, mas enfim, a gente sabe que é importante, mas aonde o fogo passa, também a Bíblia fala que uma pequena faísca põe fogo num grande bosque. Então, este era o temperamento do apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, que procurava prender aqueles que seguiam Cristo, porque ele acreditava, não é porque ele era ruim, mas é que era aquilo que ele acreditava, que ele cresceu acreditando, então ele achava que ele estava fazendo um grande serviço para Deus, até que o apóstolo Paulo foi confrontado com o próprio Cristo. Então, pessoas coléricas, às vezes, ele precisa de uma coisa marcante, né? Um confronto para ele acordar quando ele está caminhando num caminho que ele acredita ser certo, mas que não é o caminho certo. Então, esse era o apóstolo Paulo. Quem aqui lê a Bíblia, né, que eu creio que todos que estão aqui já conhecem sobre a vida do apóstolo Paulo e sabe como o servo que ele se tornou, né? Então, isso significa que Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer temperamento, porque quando eu falo de temperamento, eu quero frisar, eu repito várias vezes aqui, que é para vocês aprender que ter um temperamento não significa que você tem um defeito, porque eu vejo muitas vezes, mesmo depois de eu ensinar nas aulas do seminário sobre temperamentos, eu vejo algumas pessoas confundir o temperamento como se fosse algum defeito. E não é isso. Temperamento é uma característica que nós já nascemos com ela e que carrega dentro dessas características alguns pontos positivos e outros negativos. Todo mundo tem essas características. Então, o que a gente vai fazer diante daquilo que a gente aprende sobre temperamento? Descobrir qual é o seu temperamento, descobrir quais são os pontos fortes do seu temperamento e usar para a sua vida, para servir a Cristo, para ganhar almas para Cristo, para ter uma vida plena aqui nessa terra. E os pontos fracos do nosso temperamento, esses pontos fracos nós vamos submeter à vontade de Deus, ao controle do Espírito Santo, para que Deus possa moldar, porque Deus, ele quer usar todo tipo de pessoa, todo tipo de temperamento. Para cada pessoa, para cada temperamento que a pessoa possui, nasceu com aquele temperamento, Deus já tinha previsto isso, porque ele precisa de colérico em determinadas situações, ele precisa de fleumático, melancólicos em outros, sanguíneos em outro. Então, Deus, ele fez o ser humano dessa forma, e isso não é um defeito.
O defeito é quando a gente descobre as fraquezas do nosso temperamento e a gente não quer melhorar, não quer deixar Deus trabalhar nela, tá? Então vamos só dar uma revisadinha como era esse Paulo. No começo ele era chamado Saulo de Tarso, ele era um jovem ainda no começo, quando ele aparece nas páginas do livro de Atos, consentindo na morte do Estevão, né, que era um diácono, quando os apóstolos escolheram homens para que fossem diáconos, para que cuidassem das pessoas carentes e também pregassem o evangelho. Estevão era um homem muito iluminado, muito cheio do Espírito Santo, e as pessoas, os judeus que estavam contra o cristianismo, perseguiram Estevão, apedrejaram Estevão e colocaram as vestes, a capa do Estevão na mão de Saulo, né? Isso significava que Saulo poderia ser ali o líder daquele grupo que perseguia os crentes. Ainda muito jovem, ele era um doutor da lei, ele conhecia todo o Velho Testamento, mas ele ainda não era convertido a Cristo, mas ele cria naquilo que ele conheceu desde a sua infância, e ele seguia aquilo ali, né? E, e ao mesmo, a gente vê depois, quando o apóstolo Paulo, Saulo, vira o apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Cristo, a mesma força, a mesma determinação que ele tinha como um perseguidor, agora ele tem como um servo de Deus, a ponto de dar a sua vida por esse ministério. Pode passar aí, Daniel. Então, a gente vê aqui, né, que ele é o personagem que melhor ilustra o colérico. E aqui tão pouco tem dele antes da conversão, muito pouco. Tem pessoas que têm tanta, né, aberto mesmo toda a vida dele ali, antes da sua conversão, as coisas horríveis que aconteceram com elas, Deus não esconde nada dos seus servos, mas aqui com o apóstolo Paulo é interessante que apenas uns 5% da sua vida, mas esse episódio ele consentindo com a morte do Estevão, que era um grande servo de Deus, e depois ele indo pedir carta às sinagogas de Damasco para perseguir os cristãos que estavam lá, né? E Damasco era a capital da Síria, e ele estava indo fora dos territórios de Jerusalém, da Judéia, a fim de perseguir as pessoas que criam em Cristo. Quando ele tem um encontro com Jesus, o próprio Jesus evangelizou o apóstolo Paulo, né? E, e o apóstolo, e as palavras que Jesus diz para ele Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Significa que você vai ficar aí dando murro na ponta da faca dos aguilhões de Deus. Você não vai vencer de mim. Então, nesse momento, Saulo, ele cai do cavalo, literalmente, né? De duas formas. Ele cai do cavalo porque ele pensava que ele estava certo e ele estava errado. E ele cai também cego, e Deus vai mostrar para ele agora a visão que ele deve ter da verdade. Então, ele vai atrás de Ananias e é restaurado a sua visão. E o que me marca muito nessa história de Paulo é que ele já sai dali, ele já é batizado, ele já sai dando testemunho do que aconteceu com ele. Então, os coléricos, ele tem essa característica importante. Quando ele acreditava que ele estava fazendo certo, ele descobre que é errado, ele dá meia volta e ele passa a fazer o que é certo com a mesma força, com a mesma energia, tá? Pode passar, Daniel. Aqui tem umas características, né, que a gente já
já estudou sobre ela, que o colérico, ele é uma pessoa prática, né? Utilitária, quer dizer, ele não quer fazer nada que não tenha uma coisa de utilidade naquilo, que seja uma coisa prática. Ele é um líder, naturalmente ele é um líder, ele é otimista, obstinado, ele não desiste, né? Tem sempre ideias, muitas ideias, projetos e objetivos que geralmente são realizados, porque um colérico é muito difícil de desistir. Ele é forte, ele tem vontade forte. Como sanguíneo, o colérico é extrovertido também, mas não tão intensamente. Então, dois temperamentos, dos 4 que eu estou ensinando para vocês, 2 são extrovertidos, que é o sanguíneo e o colérico, né? O sanguíneo, ele é mais extrovertido, e o colérico, ele é extrovertido, de colocar para fora o que ele sente, mas nem sempre é aquele jeito todo alegre do sanguíneo, tá? Embora tenha uma ideia altamente produtiva, traz em si fraquezas naturais bastante sérias. Isso se repete em todos os temperamentos. Tem suas qualidades, mas tem suas fraquezas. Ele é autossuficiente, é impetuoso, é genioso e tem uma tendência a ser áspero, né? E até mesmo cruel com as palavras, com as atitudes. Ninguém é tão mordaz e sarcástico como um colérico. Esse temperamento produz bons diretores de empresas, generais, construtores, soldados, políticos ou administradores, mas geralmente os torna incapazes de executar trabalhos minuciosos e precisos. Por que que às vezes algum colérico consegue isso? Fazer coisas minuciosas e precisas, porque às vezes no temperamento dele tem colérico, mas também tem um pouco do fleumático, um pouco do colérico, do melancólico. Isso faz ele ter essa mistura, né? Porque ele, naturalmente, se uma pessoa fosse só colérica, ela não ia ter habilidade para fazer coisas minuciosas, tá? Então, vamos ver algumas qualidades, algumas características do apóstolo Paulo. Quando ele era Saulo de Tarso, né? Apenas o temperamento colérico, mas também uma aprimorada educação e muita religiosidade. Ele era um doutor da lei, e ele mesmo descreve ele. Segundo a lei, ele era fariseu, ele era judeu do judeu, da tribo de Benjamim. Ele dá o como que fala? Não é um relatório. Como que você vai fazer? Pedir emprego? Como que fala? Um currículo. Ele dá um currículo dele lá, mas tudo isso ele reputou por perda, como se fosse um esterco, como se fosse uma coisa sem valor, a fim de ganhar a Cristo. Quando ele descobre que algo mais importante, maior do que aquilo que ele tão fervorosamente buscava e seguia, e que agora a verdade estava nessa descoberta dele, ele vai e ele se entrega ainda mais para a verdade, tá? Pode passar, Daniel. Pode passar, eu já falei do Estevão aqui, que ele estava junto, né? Pode passar. Ele era cruel. Aqui fala que Saulo de Tarso ele era cruel. A partir dessa primeira agressão, Saulo continuou seu caminho implacável e cruel, tão característico do colérico. Na maioria dos ditadores e criminosos desse mundo, tem sido o temperamento predominante. Mostrar compaixão é uma das coisas mais difíceis de aprender para o cristão com essa característica. Se o cristão colérico tem que trabalhar, é uma dica se você tem colérico no seu temperamento, trabalhar esse lado de compassivo, de ter compaixão das pessoas, de se colocar no lugar das pessoas, de ter empatia, porque naturalmente o colérico ele não é empático. Ele não se coloca no lugar do outro, ele olha
e ele vê se está dando certo, se a pessoa estiver se matando ali, mas está dando certo, vai dar um resultado, tudo bem para ele. Na verdade, você que é colérico, que tem alguém que é colérico, você precisa trabalhar nessa vida dessa pessoa. Uma das características que a gente tem que trabalhar é a compaixão, porque é difícil para o colérico ser compassivo. E ter compaixão, ter misericórdia dos outros, é um pedido de Jesus e tem uma promessa, né? Que quem é assim, quem é misericordioso, compassivo, vai alcançar a misericórdia também, tá? Então, geralmente, ele é rude, sarcástico e tem uma língua muito ferina, vai falando tudo que pensa, pouco filtro. Pode passar, Daniel. Então, aqui fala que ele respirava ameaças e mortes contra o discípulo de Cristo. Então, ele tinha, olha, ele estava quando ele acreditava que aqueles cristãos eram inimigos da religiosidade dele, da religião, daquilo que ele serviu desde a mocidade dele, ele tinha eles por inimigo e nada de misericórdia. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, até o encontro com Cristo. Pode passar, Daniel. Isso aí a gente já estudou na outra aula, estou só relembrando, tá? Então, o que é importante que vocês lembrem, que eu quero que vocês lembrem sempre, que Deus não apaga o temperamento quando nos enche do seu espírito. Você não vai deixar de ser colérico porque você aceitou a Cristo e agora você está cheio do Espírito Santo. Mas você vai ser um reorientado, né? Você vai ser reorientado de como você vai usar aquelas características suas para a glória de Deus, né? E ele vai fazer com que as suas fraquezas sejam moldadas a ponto daquilo ali não atrapalhar o seu desempenho no seu serviço a Cristo, no seu relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Mas isso aí eu diria assim, que se tem um temperamento que tem que andar em espírito, né? Todos nós devemos andar em espírito, encher do espírito, mas se você tem traço de colérico, você precisa mais ainda, porque o colérico ele tem essa tendência de de ser explosivo, de não ter filtro, não medir as palavras. Então, só é quando ele está cheio do Espírito Santo é que ele vai ter, ao invés de coragem para falar o que pensa e desabafar e se irar, ele vai ter o quê? Intrepidez, coragem para pregar o evangelho, para testemunhar de Jesus, para ajudar as pessoas, para ser justo, para fazer o que é certo. Entendeu? Então, Deus não vai apagar de você o que você é, mas ele vai melhorar, ele vai realçar as suas qualidades. Então, vamos mais para frente, Daniel. Então, Paulo, quando ele estava cheio do Espírito Santo, depois que ele aceitou a Jesus, a gente vê nele aqui que ele não mudou aquelas características, mas agora elas são usadas para a honra e glória de Deus. Passa aí, Daniel. A gente vê nele força de vontade, né? Um indivíduo que tem uma força de vontade terrível, né? Incrível. Isso aí já é uma característica do colérico. Enquanto o sanguíneo tem vontade fraca, significa aquela pessoa que está morrendo de vontade de fazer aquela coisa, tem aquele interesse, mas daqui a pouco é como um fogo de palha que vai apagando. Já no colérico, ele tem uma vontade forte, tanto porque é certo como pelo que é errado, igual o apóstolo Paulo, quando ele achava que era certo, ele ia em cima, era uma vontade forte de ver aquilo se realizar. Isso aí é uma coisa boa, quando ela é direcionada, né? Vai se fazer você uma pessoa bem-sucedida, que tem sucesso, que termina aquilo que começa, tem disciplina, tá? Então pode passar, Daniel.
Aqui ele dá, você pode ver que lá na frente a gente vai falar que o apóstolo Paulo, ele sempre, por ele ser uma pessoa prática, ele está sempre, nas epístolas dele, ele é taxativo, ele dá conselhos, mandamentos e coisas diretas, né? Aqui ele diz, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Por quê? Porque o cristão disciplinado tem um bom propósito em sua mente. O qual produz sentimentos positivos em seu coração. Isso é importantíssimo, pois o Senhor disse, Jesus disse, como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, o sucesso na nossa vida é formado pela vontade, entendeu? Se você tem uma vontade forte de fazer aquilo que é certo, que é puro, que é verdadeiro, se você, isso aí vai te ajudar a não ceder às suas próprias fraquezas, vai ajudar você a não ficar inventando desculpas e deixando para depois, procrastinando, mas você vai ter aquela determinação, né? Você vai falar igual o apóstolo Paulo mesmo diz aqui: posso tudo naquele que me fortalece. É assim que se tem vitória, quando a gente tem uma vontade forte e leva o nosso pensamento à obediência a Cristo. Pode passar, Dani. Ele é persistente, né? A característica principal do apóstolo colérico era a sua persistência, é admirável quando é dirigida pelo Espírito Santo. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim, se não tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Só uma pessoa colérica formaria uma frase dessa, assim, não só com coerência, porque coerência é quando você fala e faz aquilo. E a gente sabe que o colérico, ele tem essa característica. Então, ele fala que ele não importava nem com a vida dele, ele considerava sem valor a fim de que ele pudesse terminar aquela corrida e completar o ministério dele que Jesus confiou para ele. Olha como que ele era determinado, persistente, né? Então, essa era uma característica dele. Vamos ver outra. Só que ele tinha em si uma agressividade. A ira e a agressividade são características do temperamento colérico. Lembra que eu falei? Que aparece pouco na vida de Paulo depois da sua conversão. Você vai ver como que o Espírito Santo na nossa vida faz a diferença, tá? Antes ele tinha aquela agressividade, ele não tinha dó de ver o Estevão sendo apedrejado, ele pediu cartas para perseguir os cristãos, mas agora com o Espírito Santo, com a conversão que veio de Cristo, o que que ele tem aqui, né? A gente vê aqui um homem completamente diferente. Aqui a gente vê no capítulo 15 de Atos, tem um episódio que aconteceu, né? Até hoje eu estava conversando com o Daniel e eu falei isso, que quando eu estava dando aula na escola dominical, e eu gostava de ensinar toda a vida a gente estava ensinando para as crianças, os adolescentes, a vida do apóstolo Paulo. E começamos, capítulo por capítulo do livro de Atos, aí na primeira viagem missionária, e tudo ele junto com Barnabé, com João Marcos, e depois, na segunda viagem missionária, ele teve um probleminha que ele não queria levar o João Marcos, que era sobrinho do Barnabé, né? Porque na primeira viagem ele que aconteceu um problema lá que esse jovem João Marcos, ele deixa eles e vai a que deixou a chegar a Perge, foi para outro lugar, né? Atos 13:13, depois vocês podem ir lá. Por essa razão, o Paulo falou, agora ele não vai, não vai na segunda viagem, ele não vai. Então, a gente vê aqui que um colérico, ele não tolera desistentes. Ele é intolerante com aqueles que não mantêm o ânimo e a força em face da adversidade. Você quer ver um colérico ficar
muito bravo é quando ele vê, porque ele está firme naquilo que ele acredita. Passa os anos e você vai conversar com uma pessoa que ela é colérica, se ela tiver firme na presença de Deus, cheia do Espírito Santo, ela está da mesma, com toda a vontade, com todo o pique que ela começou lá no começo da sua conversão. Pelo menos eu tenho um desses aqui em casa. Então, é assim. Aí o que acontece? Esse colérico, todo animado, cheio de planos e projetos e querendo fazer coisa, ele está ali se relacionando talvez com o sanguíneo, que também estava tudo animado. Mas só que, de repente, na metade do caminho, já aconteceu outras coisas, e aquele sanguíneo já mudou de ideia, já está fazendo outra coisa. Pensa em pessoas coléricas, assim, que a ira, a agressividade fica ali por um fio, né? Se não tiver um melancólico, um fleumático para acalmar, o negócio fica feio. Porque ele não consegue entender por que as pessoas desistem. Né? Ninguém gosta de ninguém desistindo, mas o colérico ele não suporta porque ele não tem essa vontade fraca de parar na metade do caminho. Ele está pronto para ir até o fim. Lembra que o apóstolo Paulo falou: olha, eu corri, eu esqueci esse versículo. Quem que lembra para mim? Que ele fala que ele terminou a carreira e guardou a fé. Tem gente nessa sala. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tem que Aí, agora não sei se é primeiro ou segundo. aê, irmão Aurelino. Isso aí. Então, você pode ver que o que ele fala aqui é importante, porque ele já nesse versículo aqui, ele cumpre o propósito do coração dele de quando ele se converteu. E quando ele fala isso, ele já estava bem velho. E ele fala: completei a carreira, guardei a fé. Então, qual que era o objetivo do apóstolo Paulo? Era completar a carreira dele, guardar a fé, aí combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é uma característica do colérico, tá? Embora um sanguíneo, melancólico, um fleumático, cheio do Espírito Santo, também pode combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé, mas é uma característica assim mais forte no colérico. O colérico vai até o fim, tá? Então, por isso ele não tolera aqueles que não mantêm o mesmo ânimo, que fica querendo desistir no caminho, ele fica muito revoltado com isso. Então, vamos para outro. Agora, aqui tem uma outra característica no Paulo, o colérico. O colérico ele é autossuficiente. Com o resultado de sua imensa força de vontade, como ele é uma pessoa de força de vontade, ele quer fazer coisa, né, extraordinárias, o colérico é muito autossuficiente. E essa independência se evidencia conforme o indivíduo se torna bem-sucedido. Ele vai vendo que as coisas vão dando certo, ele vai ficando mais autossuficiente. Vemos a autossuficiência do apóstolo no fato de ele se recusar o pagamento por seu trabalho pastoral, apesar de reconhecer que era lícito e justo receber uma remuneração. Sempre que ia servir em alguma cidade, ele exercia sua profissão de fabricante de tendas. E ele repetiu: eu não quero ser pesado para vocês. Então, ele queria ser autossuficiente. Isso aí, por um lado é bom, mas por um outro lado é perigoso, porque pessoas coléricas, às vezes ele confia tanto na sua própria força, que ele esquece da dependência que nós precisamos ter de Deus. Ele acha assim: eu me garanto, eu vou resolver isso, eu dou um jeito, e muitas vezes ele passa a ser fraco na oração, passa a ser fraco em buscar, em confiar completamente em Deus. Eu acho que isso aí não foi o caso do apóstolo Paulo, só talvez nessa área da vida dele, que ele não queria ser pesado para os irmãos, porque ele queria ele mesmo dar conta
do sustento dele, mesmo sabendo que ele tinha esse direito, ele agradecia às vezes quando ele recebia, mas ele falava: eu sei passar necessidade, eu sei viver em abundância, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aí dá um entender também que ele confia em Cristo, mas ele tem essa característica, né, de dar um jeito. Se não tiver condição de ninguém me ajudar, eu vou lá e faço tenda, eu me viro, né? Então, é a autossuficiência até um certo ponto, a gente é tolerável, mas a gente nunca pode esquecer, como um colérico, de que nós precisamos de depender, de confiar em Deus, porque sem, como aquele versículo que eu gosto muito, sem mim nada podeis fazer, né? A gente está aqui em Atos, depois vocês podem ver que a profissão do apóstolo Paulo, quando ele começou o seu ministério, era fabricar tendas. Enquanto ele parava no lugar, ele não só fabricava tendas para o sustento dele, mas também para ajudar os outros que estavam no ministério. Pode passar, Daniel. Esse espírito de autossuficiência e independência pode limitar o efeito do colérico cristão, porque este não sente de imediato a necessidade de um relacionamento de culto a Deus e de dependência do Espírito Santo, como eu já falei. Ele se mostra geralmente tão capaz e eficiente agindo por si mesmo, que os aplausos das pessoas atiçam sua vaidade e o tentam a prosseguir no trabalho cristão à revelia do poder de Deus. Quer dizer, se às vezes ele for bem sucedido, né? Como ali servindo a Deus ou em qualquer área da sua profissão, se ele conseguir esse sucesso, ele acha que ele pode continuar mesmo sozinho, ele pode, independente de Deus estar ajudando ou não, isso é inconsciente. Às vezes a pessoa pode chegar nessa conclusão: vou tocar minha vida, eu posso, eu consigo, e às vezes ele não pensa que a gente pode, consegue sim, mas tudo com aquele versículo, naquele que nos fortalece, né? Somente ao reconhecer sua total incapacidade ao agir sem o Espírito Santo é que ele poderá usar de sua força de vontade em uma vida devocional disciplinada, que produz um servo cheio de poder. O que acontece? É como aquela criança que está no colo do pai e da mãe e está, sabe, se esticando toda para descer, porque ele quer andar com o seu próprio caminho, porque ele se acha autossuficiente. Até o momento que ele sai correndo, tropeça, cai, rala o joelho e vira para o pai ou para a mãe e abre os bracinhos e vem chorando de encontro. Porque ele achava que ele já estava autossuficiente para correr, andar sozinho, não precisava mais do pai. Então, mesmo assim, é quando um colérico ele começa a agir sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Deus, e, e quando ele se dá mal, só ele se dando mal mesmo, ele vai a entender que ele precisa dessa vida com Deus, disciplinada, e aí sim ele vai ser um servo realmente cheio de poder, com aquele versículo, tudo posso. Esse tudo posso, nesse versículo, significa eu tenho capacidade, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, tanto de sofrer, se eu tiver em Jesus que me fortalece. Então, você vai ser uma pessoa cheia do poder de Deus, da capacitação de Deus, esse poder no sentido de capacidade. Pode passar, Daniel. Outra característica, dinâmico. Dinâmico. Outra característica do temperamento do colérico, demonstrada pelo apóstolo Paulo, é sua capacidade inata para a liderança. Todo colérico, a gente já viu lá no começo, né, que ele está em alguma liderança.
Isso já é do colérico, do sanguíneo também, mas do colérico é mais ainda. Isso ficou evidenciado em suas atividades no Conselho de Jerusalém, o Sinédrio, assim como em sua primeira viagem missionária, quando ele e Barnabé formaram a primeira equipe missionária. Em Atos 13, então o Barnabé, logo que o Saulo se converteu, né? E ele foi o primeiro que estendeu a mão para o Paulo, para eles ir juntos servir a Cristo. Aí Barnabé era o cristão mais antigo, que convidou o Paulo, né, o Saulo, recém-convertido, para trabalhar com ele na igreja de Antioquia. A gente não está lendo esses versículos, mas vai ficar lá para não prolongar a nossa aula, mas você pode depois pegar esses slides, conferir, ler, que é muito bom. Porém, ao saírem da ilha de Chipre, o grupo passou a ser designado Paulo e seus companheiros. Olha só, era Barnabé, ele que começou esse grupo, essa equipe. Mas logo, não é porque o Paulo impôs isso, mas é uma liderança inata, é uma coisa que vem dele, né? Você pode ver que numa sala de aula, quando o professor fala, vamos fazer equipe, divide as equipes. Cada um vai, equipe 1 para lá, equipe 2 para cá, 3 para lá, 4 para lá. Aí junta aquele montinho de gente. O primeiro que levanta, fica todo mundo em silêncio por alguns minutos. O primeiro que levanta fala: bom, gente, eu acho que a gente devia fazer assim. E começa, você pode ver que ali tem um colérico ali. Ele tem aquele dom para liderar, ou um colérico ou um sanguíneo, tá? Então, aqui, o Paulo, ele se destacou tanto nessa viagem missionária, na primeira viagem missionária dele, com Barnabé, que no final da viagem missionária já era Paulo e seus companheiros, não era mais Barnabé e sua equipe, tá? E o Barnabé era uma pessoa, eu acredito que o Barnabé ele era um melancólico fleumático, que ele era compassivo, ele não estava na disputa de nada, ele queria servir a Cristo, então isso aqui não deu problema. Só o único problema que eles tiveram foi com relação ao sobrinho João Marcos, que desagradou Paulo, foi no meio da viagem, ele resolveu não seguir em frente com eles, e isso aí desagradou, porque um colérico ele fica muito desagradado quando alguém desiste daquilo que é para ir até o fim. Então, aí ele gerou esse conflito, mas que foi contornado, tá? Pode passar. Então, é uma pessoa dinâmica, uma pessoa com tudo isso aí. Prático, é uma pessoa prática. Em geral, o colérico possui poucas características estéticas, mas é muito prático. Para ele, as decisões da vida têm que ser tomadas com propósito utilitário. Para quê e por quê? Entendeu? Às vezes eu gosto de fazer as coisas só por fazer. Essa aí é do meu temperamento melancólico. Por exemplo, eu gosto de ir no shopping ou numa loja, sair na rua para me olhar a vitrine. Aí o meu marido pergunta para mim, mas você vai comprar alguma coisa? Eu falei, eu não tenho dinheiro, eu quero só olhar. Aí ele fala, mas para que olhar? Alguma das mulheres aqui se identifica comigo? Cadê a mulherada daí? Eu. Opa, É? eu. Vocês, go... Vocês gostam de só olhar assim? Uhum. Então, esse meu ladinho melancólico, eu gosto de olhar, eu gosto de ir no shopping, eu olho tudo, eu paro, eu olho as vitrines. E ainda bem que, nesse ponto, o meu marido tem paciência, sabe? Ele espera eu olhar, mas às vezes, quando já está lá, ele espera, ele tem paciência. Mas antes de ir, ele tenta fazer eu mudar de ideia. Ele fala, por que que nós vamos passear no shopping? Para e pensa, nós não vamos comprar nada, a gente só vai cansar. E eu falo, mas não tem problema, eu quero passear lá, só ver. Ele fala, mas para que ver, né? Então, o colérico, ele é uma pessoa prática, ele quer saber o porquê e para que ele vai fazer aquilo lá. Não é difícil descobrir o pregador colérico, tá?
pois seus sermões transbordam de implicações práticas. Assim era Paulo em suas epístolas. Você pode ler o capítulo, acho que 13 de Romanos, que eu gosto, que ele fala mandamentos, né? Ele dá instruções práticas para a vida, aplicáveis, não fica dando volta para lá e para cá, não. Ele vai e ele vai em cima, né, de coisas práticas que é para você fazer ali, né? Então, ser prático é uma característica do colérico e Paulo era assim também. Tem mais algum, Daniel? Acabou. Acabou então? Acabou, aqui acabou. Tá. Então, aqui a gente viu essas características do nosso querido Paulo, né? E falar da vida do Paulo, gente, olha, a gente poderia ficar um semestre inteirinho falando de como Paulo conduziu o seu ministério, sua vida, sendo um apóstolo enérgico, de vontade forte, daquele tipo que lá quando ele se converteu a Cristo, ele já tinha no coração que ele queria combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Essa é uma característica colérica, né? De completar a carreira, de ir até o fim. Ele não procrastina, ele não deixa para depois, ele não é o tipo que para no caminho. Então, o que eu aprendo aqui com a vida do Paulo, ainda tem outras coisas que a gente vai estudar na semana que vem, mas o que eu aprendo aqui com ele é essa vontade forte, que a gente, mesmo que nós não sejamos coléricos, não temos essa vontade forte, sim, que veio da gente mesmo, que é uma característica inata nossa, mas que a gente possa aprender com ele a ser forte no bem, nas coisas que Deus quer que a gente faça. Porque a gente está vivendo uma geração de crentes fracos, crentes cheios sabe, qualquer coisa eles não querem mais servir a Cristo. Qualquer vento de coisa, qualquer buchicho, qualquer palavra mal falada, qualquer olhar torto, qualquer coisa desiste de servir Cristo. Porque quando nós estamos indo para a igreja, estamos adorando a Deus junto, em igreja, nós não estamos lá para servir uma igreja, nós estamos servindo Cristo, porque Ele instituiu a igreja. E fora da igreja também, no nosso dia a dia, qualquer coisa tira a gente do sério e faz a gente ficar irado e a gente não querer mais, desistir das coisas. Então, a gente precisa fortalecer a nossa vontade quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Se a nossa vontade é da carne, realmente a gente tem que parar com isso mesmo. A gente tem que matar essa vontade. Mas se é uma vontade alinhada com a vontade de Deus, seja ela na sua profissão, seja ela na sua vida familiar, seja ela no seu dia a dia com seus amigos, na igreja, no seu convívio com as pessoas, nós precisamos de pensar como o apóstolo Paulo, eu quero completar a minha carreira, eu quero combater o bom combate, e eu quero chegar no final e guardar a minha fé. Porque tem muita gente desistindo, porque não tem vontade forte. Mesmo que a sua característica do seu temperamento é ter vontade fraca, fala para Deus, Deus, eu tenho essa fraqueza, mas pelo poder do seu Espírito, eu quero ser forte. Se eu sei que isso é certo, é a sua vontade, eu quero ir até o fim da minha vida fazendo isso. E aí você fala para Deus assim, Deus, isso aí não é legal, isso aí não é bom, mas eu tenho vontade de fazer isso, então tira isso de mim, tira essa vontade de mim, né? E aprende, a gente pode aprender, eu aprendo com o apóstolo Paulo essas coisas, sabe? De uma pessoa que ele tinha uma visão lá na frente, e ele falou que ele
ele deixou tudo que tinha para trás, que ele considerava importante, ele considerou lixo, ele deixou tudo a fim dele ganhar Cristo. E ele mesmo diz, por isso, agora eu corro para o alvo da soberana vocação que é em Cristo. Então, ele estava correndo uma corrida. Para ele, aquilo lá ficou tudo para trás. Ele matou o que estava lá para trás e ele começou tudo de novo, sem desistir, né? De uma forma perseverante, obstinada, né? E usando todo esse potencial que um colérico tem, toda essa força para a honra e glória de Deus. Então, eu quero desejar que vocês tenham um ótimo final de semana, bons cultos na igreja de vocês, que vocês possam usar esse ensinamento para a sua vida, não só para ouvir, mas para aprender, anotar, ir lá e falar, olha, esses pontos aqui eu preciso melhorar. Anota hoje mesmo para você não esquecer. Se você tem temperamento colérico, olha, hoje eu aprendi que ter vontade forte é boa quando eu estou fazendo a vontade alinhada com a vontade de Deus. Então, o que eu vou fazer? Vou orar para Deus mostrar a vontade dele, através da palavra dele, para que eu possa cumprir a sua vontade. E assim por diante, gente. Vamos colocar em prática esse estudo. Não vamos ser somente ouvinte, né? Vamos fortalecer a nossa vontade, sendo que quando ela estiver alinhada com a vontade do Senhor. Alguém quer falar alguma coisa? Hoje, de novo, eu não apareci aí na telinha. Eu gosto de ver vocês, gosto de ouvir a voz de vocês, mas está todo mundo caladinho. Conseguiram entender? Vocês estão compreendendo essa matéria que está tratando do temperamento, que é algo que faz parte do nosso ser. Ontem nós falamos um com Deus sobre corpo, alma e espírito, nós estamos falando sobre a união de corpo, né? Então, o nosso ser é formado, onde que fica o nosso temperamento? Na nossa alma, é o nosso eu. Tem alguém aí nessa sala? Todo mundo dormiu. Graças a Deus, aprendi bastante e cada dia estou aprendendo mais ainda, principalmente sobre o meu temperamento. E é um estudo excelente, tenho passado também para os meus filhos e é ótimo. Vamos continuarmos e temos muito que aprender com a irmã. Deus possa abençoar a irmã grandemente. Amém. Muito bem. Gabriela? Tá aí, Gabriela? Estou aqui. Também aprendi bastante. Acho que uma das coisas que eu mais admiro no colérico é essa questão de ser persistente mesmo, de continuar com o mesmo ânimo do começo ao fim, né? Não ter aquele fogo de palha, assim. Mas a gente tem que se espelhar, né, nessa vontade forte que os coléricos têm e pedir a Deus que possa estar abençoando que a gente, mesmo com outro temperamento, tenha essa vontade de servir a Deus também em outras coisas da vida da gente, né? Que a gente não comece e fique parando nas coisas que a gente faz. Isso mesmo. Josi? Aprendi muito também. Tem a ver com o seu temperamento? Não, o meu é melancólico sanguíneo. É. Aham. Então, a gente aprende os melancólicos, sanguíneo, melancólico, aprende muito com os coléricos. Apesar de que às vezes dá uns confrontos, porque o colérico, ele não tolera muito a, o sang, a parte sanguínea da gente, né? Que é meio fogo de palha, né?
Solzinha, você tá tão quietinha hoje, fala alguma coisa aí. Para mim também tem sido muito boa a aula, Sônia. Tenho aprendido muito a respeito do meu temperamento, né? E das pessoas ao meu redor, para a gente aprender até a compreender um pouco também, né? As Isso, outras pessoas, não só melhorar só a gente, mas melhorar o nosso entendimento em relação ao comportamento das outras pessoas também. isso. E melhorar, né, aquilo que é ruim e aprendendo, né, com o nosso próximo também. Isso mesmo. A Aline tá quietinha também. Ô, Aline, o que aconteceu que você tá muito quietinha agora? Eu estou trabalhando, Você deixou o meu viu? temperamento. Viu? Você deixou de ser sanguínea aí? Não dá, não pode. Estou aprendendo a trabalhar mais meu lado colérico do que o sanguíneo. Ai, ai. Ai, senhor, mas estou aprendendo muito, estou gostando muito, trabalhando bastante para me tornar uma pessoa melhor. Porque ser sanguíneo e colérico é melhor mais pro lado colérico do que sanguíneo, né? Então você viu? Então você é todo extrovertido, né? Ser extrovertida e extrovertida. Aí eu falo até Sanguíneo e demais, colérico. então eu tô ficando mais quietinha para dar lugar para a turma falar. Ah, mas eu gosto de te ver falar também, tá Ah, bom? pode deixar, eu vou falar mais um pouco. Mais alguém quer falar alguma coisa? Daniel, Valdir, Miriam? Ou fale agora, ou cale-se para sempre. Para sempre não, até a próxima aula. A Aline é daquelas turmas que gosta de ir no shopping só para ficar olhando também. A Aline gosta disso, é uma das minhas, então, hein, Aline? Aí volto triste porque eu tenho dinheiro para gastar. E você sabe que eu acho que é do meu temperamento. Eu sou tão conformado que se eu não tiver dinheiro, mas eu olho, eu curto bastante, e eu já venho para casa feliz já. Ai, gente, mas foi muito bom ter esse tempo com vocês. Que Deus abençoe a noite de cada um aqui, tá? Bons cultos para vocês no final de semana. Vamos servir e adorar nosso Deus. Em breve Jesus voltará, tá? Boa noite a todos. Eu vou terminar com a palavra de oração. Vou pedir por Maurelino terminar para nós. Santíssimo Deus e amado Pai, nós agradecemos a Ti por termos participado, Deus, deste estudo tão especial, Senhor Deus, no qual nós temos aprendido muito, Deus, principalmente sobre nossos temperamentos. Abençoa, Senhor Deus, cada um que tem participado, Senhor Deus, que possa, Pai, também colocar em prática aquilo, Pai, que tem aprendido. E também, Senhor Deus, o Daniel, também a nossa irmã Sônia, que ambos, Senhor Deus, são aqueles que estão, Pai, trazer a nós, Senhor Deus, estes estudos, que nós possamos passarmos também ao filho, a nossa esposa e maridos, e que todos possamos, ó Pai, entendermos qual é, Senhor Deus, a vontade sua na vida, Pai, de cada um de nós. Abençoa todos nós, que tenhamos um final de semana abençoado por Ti, e que possamos estarmos em nossas igrejas, ó Pai, cultuando a Ti, e sempre, ó Pai, lembrando do estudo, Pai, no qual nós temos aprendido. É aprendendo que nós também ensinamos os outros. Pai querido, dá uma boa noite a todos nós e proteja-nos e guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos.